pessoal, meu nome é Jonas. Vou seguir com vocês aqui com mais um tutorial de SQL Server, tá? Primeiramente vamos criar um banco de dados para que a gente possa seguir as nossas aulas sequentes de uma forma mais sincronizada, tá? Então no tutorial anterior eu ensinei vocês a criar um usuário no SQL Server e conectar o banco de dados configurando o servidor principal e o user, tá? Já conectado no banco de dados no SQL Server, a gente vai ter aqui do lado essa pesquisa de objetos, tá? Só algumas informações básicas aqui. Vocês estão vendo que tem um clipe aqui, ó. Esse clipe serve para você ocultar automaticamente essa pesquisa de objetos. Então você pode vir aqui do lado, ó, ele vai aparecer, saiu, ele fechou. Ou você pode fixar ele aqui, quando ele está virado com essa pontinha para baixo, ele vai ficar fixado, tá? E aí você pode fechar ele e depois você vem aqui, ó, exibir explorador de objeto, ou simplesmente dar um F8, ele vai exibir essa coluna para você, tá? É bem legal deixar ela sempre aqui, porque você consegue visualizar as tabelas que você tem no banco de dados, quais são as colunas de cada tabela e etc. Então vamos lá. Para criar um banco de dados, a gente tem que vir aqui em banco de dados, tá? No caso do SQL Server em inglês é database, então novo banco de dados ou new database. Vamos esperar ele abrir a tela aqui. Ok. Aqui você vai inserir o seu banco de dados. Então, por exemplo, banco de dados teste. Esse vai ser o nome do seu banco de dados. Geralmente o pessoal gosta de fazer pela query, uma nova query. Então vamos lá, vamos cancelar. A gente pode vir aqui, ó, em nova consulta ou new query ou banco de dados. Vamos aqui no new query, ele vai abrir uma nova consulta. Clique em conectar aqui, ele abriu essa telinha para você. O que é uma query? Uma query é uma consulta, como está dizendo aqui. Então essa consulta ela pode se tornar o banco de dados, né? Ela é uma tela que abre para você, para que você possa inserir o script SQL para efetuar as determinadas ações que você necessita. A sintaxe básica para criar um banco de dados é create, no inglês create é criar, tá? Database, banco de dados, e na frente você coloca o nome do banco de dados. Então vamos colocar banco underline videoaula, tá? Banco underline videoaula. Essa é uma parte interessante do SQL Server. Se você não tiver nada escrito aqui, você pode simplesmente dar um F5 ou clicar em executar aqui na exclamação, ele vai executar e vai criar esse banco de dados. Se tiver alguma coisa escrita, nesse caso, como são comentários, toda vez que você tiver dois sinais de menos mais a instrução na frente, isso aqui ele fica verdinho assim, ele é um comentário, tá? Você pode comentar também com barra asterisco, comentário, asterisco barra, tá? Então, nesse caso, como é um comentário, ele vai executar. Se fosse uma outra instrução, ele executaria linha por linha. Por quê? O SQL Server ele trabalha mais ou menos como o Java. Ele lê o seu código, a sua instrução, linha por linha, uma seguida da outra. Então, por exemplo, ele vai ler a linha 1. Linha 1 é create, database e o nome do banco, tá? Se, por exemplo, na linha 2 a gente tivesse create table e o nome da tabela, que é a instrução para criação de tabela, ele iria executar, criar o banco de dados e em seguida já ia criar a tabela. Por quê? Porque ele lê primeiro essa instrução, depois lê a instrução da próxima linha e assim sucessivamente.
Então nesse caso aqui a gente só quer criar por enquanto o banco de dados. Então o que a gente pode fazer? Seleciona todo o texto e dá um F5. Comando concluído com êxito. Então, ou seja, ele criou o nosso banco de dados já, tá? Então, sempre que você quiser executar uma sequência de instruções, é só você dar o F5. Caso você queira executar uma instrução em particular, você vai selecionar essa instrução e clicar o F5 ou executar. Então vamos lá, depois que a gente criou o banco de dados, nosso banco de dados já está criado, banco de dados videoaula, a gente pode vir aqui nessa coluna, banco de dados, vocês estão vendo que não tem nada aqui ainda, né? Então a gente vai clicar com direito aqui e atualizar, ou refresh no inglês. Ou a gente pode vir nesse ícone aqui também, ó. Atualizar. Vamos atualizar, aqui ó, banco, underline, videoaula. Então vamos lá, vocês estão vendo que aqui embaixo, se vocês vão conseguir ver aí, tá aula banco, ou seja, o banco de dados que eu estou utilizando é esse aqui, ó, aula banco. Para mim utilizar o banco videoaula, eu tenho que colocar a instrução use, que é usar banco underline videoaula. Ele já até aparece para mim, tá vendo? Vamos selecionar isso aqui e executar, comando concluído com êxito. Ou seja, agora, se vocês olharem aqui embaixo, ó, a gente está usando o banco videoaula, tá? Criado o nosso banco de dados, a gente já solicitou para utilizar ele. Então agora a gente vai criar uma tabela. Então eu já dei uma prévia para vocês aqui embaixo, naquela hora. Create. Toda vez que você for criar alguma coisa no banco de dados, você vai colocar a instrução create e especificar o que você quer criar. Então, criar, o que eu quero criar? Uma tabela. Table, create table. Nessas instruções a gente vai trabalhar com um conceito de loja. Vamos lá. Então, create table cliente. Vou criar uma tabela cliente. Então, create table. Coloca o nome da tabela que você quer criar, tabela cliente, e aí você vai inserir as colunas que você quer para essa tabela. Então, abre um parênteses, tá? No meio dos parênteses, você vai colocar o nome das tabelas. Então, primeiro é importante sempre a gente ter uma identificação, então ID cliente, ou pode ser número cliente, o que você quiser. O tipo de dado, nesse caso vai ser um integer, ID cliente, integer. Se ele é nulo ou não, já que o ID do cliente vai ser a identidade, a especificação do cliente, o que vai determinar esse cliente dentro do banco de dados, então é interessante que eu coloque que ele não seja nulo. O que é nulo? Quando você tem uma coluna para determinado tipo de dado, ele pode ser nulo ou não. Nulo é porque ele vai estar sem nenhuma instrução, porém ele não está vazio, ele está apenas nulo. Nulo é diferente de vazio. Não nulo é que sempre que você for inserir algum dado nessa coluna, ele vai exigir. Então, por exemplo, se eu coloco ID cliente e depois eu vou inserir dados nessa tabela, e eu coloco, por exemplo, o nome do cliente, endereço, telefone, idade, sexo, e não coloco o ID do cliente, vai me dar um erro. Por quê? Porque ele está nulo, mas ele necessita de um dado. Ele não pode ser nulo. Not null, então não pode ser nulo. Então vamos lá, o nosso ID cliente não pode ser nulo, então ID cliente integer, not null. E aí a gente vai adicionar uma constraint. O que é uma constraint? Constraint igual a regra ou instrução, tá? As regras ou instruções, elas servem para determinar, para dar vamos dizer, uma particularidade ao nosso tipo de dado, à nossa coluna. Então aqui a gente vai colocar uma constraint com primary key. O que é a primary key? É a chave primária. Primary key, chave primária, tá? Essa chave primária
ela vai determinar que o ID do cliente vai ser responsável por identificar determinado cliente dentro da tabela de clientes, tá? Então, por exemplo, eu tenho o cliente Jonas com o ID 01. Tenho o cliente Maria com o ID 02. Tenho o cliente José com o ID 03. Então, eu sei que quando eu pesquisar no banco de dados o cliente 02, ele vai ser sempre a Maria. O cliente 01 vai ser sempre o Jonas. O cliente 03, ele vai me retornar o José, tá? Então, a primary key, ou chave primária, ela serve para identificar o cliente dentro da tabela. Então, vamos lá. A ID cliente, integer not null, constraint, pk de primary key, aí se coloca um underscore e o nome da coluna que vai ser a primary key. Então, ID cliente. Coloco o nome da instrução, primary key. E aí, nesse caso, a gente vai colocar um autoincremento. O que é o autoincremento? Toda vez que eu criar um novo cliente, que eu registrar um novo cliente dentro da tabela de cliente, ele automaticamente vai me gerar um número sequencial. Então, o autoincremento no SQL Server, ele é identificado como identity, que é identidade. E aqui, entre parênteses, eu coloco 1,1. O que é 1,1? Ele vai me numerar de 1 a 1, 1 por 1. Tá? Então, por exemplo, registrei o primeiro cliente Jonas, ele vai ser 01. O segundo cliente Maria, 02. José, 03. Assim sucessivamente. Interessante dizer que, se por exemplo, eu crio o cliente Josiane, ID 04. Ele me deu ID 04. Se de repente eu venho aqui e deleto o cliente Maria, essa instrução aqui, esse espaço aqui ele vai ficar nulo. Então ninguém mais vai se chamar cliente 02, tá? O cliente 02 a partir desse momento ele não vai existir mais. Então a gente vai colocar um autoincremento aqui, identity 1 para 1, e vamos criar outras colunas. Então vamos criar a coluna nome, tipo de dado varchar. Esse varchar a gente vai colocar de tamanho 20, ou seja, ele aceita até 20 caracteres. Not null também, porque é interessante a gente sempre ter o nome do cliente. Vamos colocar o sobrenome do cliente também. Varchar de 20 ou até de 30, vai. O sobrenome é sempre um pouco maior. Esse pode ser null, tá? Esse, para alguns casos, deve ser not null. É necessário ter o dado, para outros não. Então vamos deixar isso como null. Vamos colocar a idade agora. A idade vai ser um número, então integer também. A exemplo do ID do cliente. Interessante dizer que o integer ele não precisa de um tamanho como o varchar, tá? Ele tem uma pré-determinação. Então, idade, vamos colocar ele como not null. Isso é interessante. Vamos criar uma tabela contato. Vamos colocar um varchar, porque o contato muitas vezes a gente vai querer colocar, por exemplo, telefone 11 espaço 2256 hífen 6662, sei lá. No caso de integer, esse espaço e esse hífen já não aceitaria. Então o varchar é mais interessante porque a gente pode fazer uma divisão legal aí, tá? Então vamos colocar um varchar de 20, tá? Vou colocar 20 que às vezes tem DDD, tem DDI, tem o 9 na frente por causa de celulares, então é mais interessante. Contato, vamos colocar o sexo do cliente também, se masculino ou feminino. Esse a gente vai definir como um varchar de 15. Tá, masculino ou feminino, e talvez tenha alguma coisa a mais aí. Então vamos lá. Como falei, a gente vai selecionar a instrução, já que tem outras instruções aqui na carry. Vamos selecionar toda a instrução, tudo que a gente quer executar, e dar um F5. Comando concluído com êxito. Agora vamos ver se a nossa tabela foi criada.
Para ver se a tabela foi criada, a gente vai utilizar a seguinte instrução: select asterisco from e o nome da tabela, cliente. Por que asterisco? Porque o asterisco ele vai selecionar toda a tabela. Se não tivesse o asterisco, a gente precisava dizer qual que é a coluna. Então, por exemplo, select cliente from nome. Ele selecionaria somente o nome, a coluna nome da tabela cliente, tá? Então, para que ele selecione toda a tabela, select asterisk from cliente. Vamos selecionar a instrução e então executar. Olha aqui, ó. Já está criado, ele me mostrou aqui ID cliente, nome, sobrenome, idade, contato e sexo, tá? Se a gente der um refresh aqui também, atualizar, vocês vão ver que aqui na coluna tabela já vai me aparecer aqui, ó, dbo.cliente, ou seja, database object .client, tá? O cliente. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui para a gente manter uns 10 minutos por cada vídeo, tá? Na próxima aula a gente vê mais algumas coisas legais aí, tá? Por enquanto, obrigado, até logo.